Muito bem, nós vamos iniciar então a análise da estrutura dessa API de reflexão do C Sharp pela classe Assembly. A classe Assembly então, que é a classe que representa um Assembly que foi carregado. Lembrando que um Assembly contém módulos, que contém classes e que essas classes contêm membros. Então a gente pode dizer que o Assembly é uma das principais estruturas que a gente utiliza. A classe Assembly então tem um construtor que é protegido, tem algumas propriedades, tá certo? As propriedades dessa classe assim não são muito relevantes nesse momento, né? Depois você pode olhar com calma, mas eu tenho algumas propriedades que, por exemplo, me dizem o ponto de entrada do Assembly, me dão o nome completo desse Assembly, me dizem se esse Assembly é dinâmico e o que é isso. Eu posso, por exemplo, um Assembly dinâmico é aquele Assembly que é criado dinamicamente, ou seja, eu posso utilizar os próprios recursos do Reflection para a criação de Assemblies dinâmicos, tá? Isso aí é um tópico que ainda é mais avançado dessa API. Esse tópico a gente não vai abordar nesse primeiro momento, mas a gente tem essa propriedade para saber se o Assembly ele é um Assembly criado em tempo de compilação ou se ele é um Assembly criado em tempo de execução, ok? Além disso, então, eu tenho outros atributos e tem alguns métodos, né? Os principais métodos, os métodos que a gente vai utilizar nesse momento, são os métodos então relacionados à criação de instância, os métodos relacionados à obtenção de tipos, de atributos e assim por diante, né? Então aqui eu tenho, por exemplo, um método que me retorna os atributos que foram definidos ou que estão naquele assembly. Eu tenho métodos que retornam também os módulos que foram carregados, os tipos, esse é importante, né? getTypes aqui, método importante que vai me retornar todos os tipos, as classes que estão naquele assembly. Os métodos, obviamente, o método de load, né? Que é o método, ou os métodos de load, que são os métodos que permitem que eu faça a carga de um assembly, eu carregue o assembly em memória. Ou seja, o método de load na API de Reflection, ele substitui a adição daquela referência no nosso projeto, e isso eu vou mostrar um pouquinho mais para frente. Então, no caso aqui, muito importante, esse método que é o que a gente utiliza, o load from, eu vou passar um endereço e ele vai carregar então o assembly referenciado. E em relação aos métodos, era isso. Então, obviamente que você depois dê uma olhada aqui com mais calma, né? Explore à medida que for surgindo as demandas, as suas necessidades, você dê uma explorada, mas nesse primeiro momento a gente entendendo isso aí é o suficiente, tá ok? Vamos então observar o código. Então, lembrando que esse projeto Treinamento Reflection acompanha o DVD, e o objetivo aqui é a gente dar uma explorada nas classes que eu estou tratando, abordando. A gente mostra um pouquinho da classe e a gente explora ela na prática, sempre dentro desse projeto, tá certo? Antes de iniciar então, esse projeto aqui é um projeto em que eu vou utilizar ele para explorar a API Reflection, e a gente inicia então pela classe Assembly, tá? Então, lembrando que a classe Assembly representa, como o próprio nome diz, um Assembly, a gente vai logo de início fazer a carga de um Assembly, né? Utilizando o método loadFrom, conforme eu tinha falado anteriormente. A carga desse Assembly, eu vou fazer a carga de um Assembly que eu escolhi aqui. O Assembly que eu escolhi é o Search Window. Esse Assembly é o Assembly que é o projeto que a gente vai analisar mais para frente, mais para o fim desse treinamento. E se a gente observar, eu não tenho ele referenciado aqui, né? Ele não é um Assembly que eu referenciei, ou seja, eu vou inspecionar esse Assembly e trabalhar em cima desse Assembly em tempo de execução, né? Eu vou achar, localizar, carregar os tipos e assim por diante em tempo de execução. Esse Assembly encontra-se na minha pasta de projetos do Visual Studio. Se nós observarmos em Search Window,
Eu vou em bin, debug, e aqui está o assembly que eu estou fazendo a carga. Eu poderia fazer a carga de qualquer outro assembly, tá certo? Mas eu optei por isso, que é o assembly que a gente vai trabalhar mais para frente. E a gente vai iniciar então, analisando aqui o fonte. A gente então tem a carga desse assembly. Na sequência eu vou obter os tipos. Os tipos são todas as classes desse assembly. E na sequência eu vou imprimir todos os tipos que eu tenho dentro desse assembly. Todas as classes, né? Então vamos executar esse código. Então a gente pode observar que a gente então vai ter uma classe lá, Search Window App, vai ter uma classe de Settings, outra de Resources. Vamos ter duas classes dentro de Attributes, né? A classe Coluna Data Grid e a classe Search Window Data Source. A gente tem uma classe na raiz que chama App e uma classe dentro do pacote ViewModel que chama Search Window Main ViewModel. A gente pode então explorar um desses folders, explorar essas classes. Eu vou escolher aqui, por exemplo, inicialmente o folder Attributes, né? Então a gente, dentro do projeto Search Window, eu vou ter o folder Attributes, e aqui dentro então eu tenho duas classes, né? Coluna Data Grid e Search Window Data Source. Observe então que a gente tem essas duas classes aparecendo aqui, né? Search Window Data Source e Coluna Data Grid. A gente pode também olhar aqui o Properties. Vamos olhar aqui, então a gente tem o Resources e os Settings, né? Se nós observarmos, né? Vamos abrir aqui. A gente tem mais arquivos .cs, né? No entanto, na verdade a gente tem mais um arquivo .cs que é o assembly.info. No entanto, esse assembly.info não é uma classe, né? Ok? É uma estrutura do projeto que referencia os componentes e assim por diante, estrutura de configuração, né? Por isso que o nosso assembly não retornou como um tipo. Agora, se nós abrirmos aqui, então, o Resources, aí então a gente tem classe Resource, ok? O mesmo vale para os Settings. Nós temos então a classe Settings aqui, né? Muito bem. Então, primeira etapa concluída, nós conseguimos fazer a carga de um assembly dinamicamente e a gente já está conseguindo identificar qual que é o conteúdo em relação às classes, né? Nós poderíamos, por exemplo, também, indo um pouquinho, avançando um pouco, obter os tipos, né? Vamos para a aplicação. E a gente poderia, por exemplo, fazer o seguinte: Object, e pegar uma relação de atributos, ok? Vamos no nosso assembly, get custom attributes, né? Pegar todos os atributos e aqui a gente vai fazer um for each. Object O in e aqui a gente vai imprimir para ver o que a gente tem lá dentro, né? Vamos executar de novo. Então veja só, os atributos que a gente tem dentro do nosso projeto. Aqui eu estou retornando todos os atributos que eu tenho dentro do meu projeto, né? Então aqui tem muitos atributos, então, que são da própria aplicação, né? Ok? E veja o seguinte, o atributo que eu defini aqui, né? Os dois atributos que a gente criou, eles não aparecem aqui, né? Não aparecem nessa relação de atributos do assembly, tá ok? Vamos fechar aqui. Vamos mudar aqui o parâmetro. Ah, tá, o parâmetro aqui é ignorado, né? Observe que esse parâmetro aqui, ele é ignorado, então tanto faz eu botar falso como true, né?
Porque esse mesmo método getCustomAttributes a gente tem tanto para o assembly, quanto para o método, quanto para os demais. Mas no caso do assembly, ele é ignorado e eu recebo sempre o mesmo retorno, né? Muito bem, então era isso. A gente então deu uma explorada, a gente conseguiu localizar as classes que compõem aquele assembly e conseguimos também identificar os atributos que estão dentro do assembly, tá certo? Na sequência a gente vai explorar então a classe que mostra as informações dos construtores, ok?